Quando pensamos ou nos interrogamos acerca da razão por que o primeiro dia de janeiro é feriado, dia de descanso, em que as repartições oficiais e a maioria do comércio está fechado, vem de imediato ao pensamento uma razão. Porque é o primeiro dia do novo ano. Na verdade, é essa a razão porque a maioria da população festeja este dia. Ano novo, vida nova, diz o adágio popular. E nada melhor para essa maioria do que um dia feliz, sem grande trabalho, na companhia dos que lhe são queridos. Porém, não se julgue que o dia 1 de janeiro foi sempre o primeiro dia do ano. Longe disso. Houve épocas em que o ano novo começava na primavera, o começo do novo ciclo solar, e outras em que começava no dia de Natal, o dia do nascimento do Senhor, 25 de dezembro. Não se julgue ainda que é essa a razão oficial, porque desde longos tempos que o primeiro dia de janeiro é feriado. Mesmo na época em que o ano não começava no mesmo dia de hoje, o 1º de janeiro era já um dia de festa para a Igreja Católica e, por isso, um dia de descanso. Festejava-se nele a circuncisão de Jesus, prática que para os judeus corresponde ao batismo cristão. Segundo a tradição do povo hebraico, a circuncisão foi imposta por Deus a Abraão, sua família e sua descendência. Mas nem todos cumpriram esta prática, especialmente durante os primeiros 40 anos da peregrinação do povo judaico pelo deserto. Passado o Jordão, mandou Josué, por ordem de Deus, que se circuncisassem todos os homens, o que se realizou no chamado Monte dos Prepúcios. A prática passou então a lei e a sua infração a ser castigada com a pena de morte. Praticava-se a operação no 8º dia do nascimento das crianças, dando-se-lhes, nesse momento, o respectivo nome. Era o sinal do pacto celebrado entre Deus e Abraão, mas era também um símbolo da circuncisão do coração, isto é, da necessidade de se lutar contra as desenfreadas e perversas inclinações da natureza. No dizer do padre António Vieira, num dos seus sermões, a circuncisão, naquele tempo, era o remédio do pecado original, como hoje o batismo. De facto, a circuncisão foi derrogada com o advento de Jesus Cristo e o estabelecimento da lei evangélica, substituindo-se pelo batismo, embora prevalecendo nos cristãos de origem judaica. Entre os católicos desapareceu em absoluto depois da destruição de Jerusalém. O apóstolo São Paulo, um cidadão romano, foi quem mais a combateu. A Igreja Católica continuou, porém, até hoje, a festejar o dia, não pelo facto em si, mas sim por ter sido nesse dia que se deu ao menino, nascido uma semana antes em Belém, o nome de Jesus. Tratou-se, assim, da festa do primeiro batismo do Filho de Deus. Foi por este motivo que o 1º dia de janeiro se festejou, oficial e religiosamente em Portugal, até à proclamação da República em 1910. Com o advento do novo regime, sentiu-se a necessidade de chamar os dias consagrados pela tradição com novos nomes, ligados à mística republicana. As únicas 2 festas religiosas que continuaram a ser consagradas eram a do Natal, 25 de dezembro,
dia que passou a ser consagrado à família, e a circuncisão do Senhor, 1 de janeiro, que passou a ser consagrada à fraternidade universal. Note-se que, além destes, só havia inicialmente mais 3 feriados: o 31 de janeiro, consagrado aos precursores e aos mártires da República, o 5 de outubro, consagrado aos heróis da República, e o 1º de dezembro, consagrado à autonomia da pátria portuguesa. Dia da Fraternidade Universal passou então a ser o nome oficial do primeiro dia do ano. Com o advento do Estado Novo, o nome não acabou oficialmente, mas, na prática, foi posto na prateleira. A pouco e pouco, o povo foi o esquecendo. Mas, ao mesmo tempo, esqueceu também a razão da festa religiosa, e só os católicos praticantes se podiam lembrar do facto quando ouviam o padre aludir ao assunto durante a missa. Passou-se, isso sim, a festejar o dia como sendo simplesmente o dia de Ano Novo, o primeiro de um novo ciclo, não cósmico, nem religioso, mas civil, marcado pelo calendário. A festa foi-se transformando e hoje, quando se fala no Ano Novo, o que nos vem ao pensamento são as 12 badaladas da meia-noite, que separam a morte do nascimento de cada ano, o abrir das garrafas de bebidas, a alegria que deve transbordar de todos. Celebra-se, na verdade, a festa da Fraternidade Universal. A festa laica superou a festa religiosa.